Esse vai ser o Logos Biocast especial, porque vai ser comandado, né, por todos aqui, pesquisadores, inovadores. Então vamos conversar um pouquinho o que a inovação pode fazer por você, como chegar a inovação ao público. Então tudo isso aqui vai ser discutido e de diversas áreas de forma realmente interdisciplinar. Então queria aqui agradecer a presença do meu professor, Dr. Paulo Ferrara, um grande inovador que levou o Anel de Ferrara, que leva o próprio nome, a cura e o tratamento de milhões de pessoas ao redor de todo o mundo. Professor Paulo Ferrara, muito obrigado pela presença. Muito obrigado pelo convite. Isso. E agora eu queria apresentar Hiroshima. Hiroshima é um oftalmologista, também inovador, fez vários devices, equipamentos, lida com equipes interdisciplinares também na Federal do Rio Grande do Norte, e ele tem uma disciplina também interessante que vai ser surpresa. Ele vai contar aqui pra gente como ele está abordando esses aspectos tanto do profissionais demográficos como também de inovação, levando um pouco da inovação também para o academicismo. Estamos aqui com Janaína Dernozek, que é uma honra estar aqui no Congresso Norte-Nordeste de Oftalmologia. Então, Janaína, ela é uma bióloga, é especializada em impressão 3D de tecidos, e vamos trazer um pouco dessa questão para o healthcare, quer dizer, da impressão 3D para o healthcare. Muito obrigado, Janaína, pela presença, ter vindo direto de São Paulo. Obrigada eu, João. Joia. E aqui, Aidano Pomponé Machado, né? É um cara sui generis, porque ele já pesquisa a parte de inteligência artificial, machine learning, há mais de 14 anos conosco, no grupo Brain, junto com o Renato Ambrosio. E essa paixão foi aumentando e virou um fogo, né, Aidan? Depois você vai explicar melhor. E ele decidiu ser o nosso Jack Holliday, né, que eu costumo dizer. Fez 6 anos de medicina, está no 3º ano, indo para o 3º ano, já de residência médica em oftalmologia, e com toda essa bagagem de computação. Obrigado, Aidan. Obrigado pelo convite. Joia. Então, queria começar aqui o nosso... Praticamente é um pinga-fogo, né? Vamos conversar aqui direto com o Dr. Paulo Ferrara. Hoje é um dia sincrônico, especialíssimo, porque ao final do Biocast nós vamos comemorar o aniversário do professor Paulo Ferrara. Então, eu não sei quem brinda quem aqui, né? Nós estamos sendo brindados pelo aniversariante. Professor Paulo Ferrara, fala um pouco dos idos da década de 70. Como é que nasceu? Foi de um sonho? O senhor acordou, desenhou o anel? Como é que funcionou esse eureka para ajudar tantas pessoas no mundo, que é o Anel de Ferrara para o ceratocone? Inicialmente, muito obrigado por esta oportunidade, né, para estar falando para vocês dessa ideia tão antiga que acabou dando certo, né, por teimosia. A gente começou com a cirurgia refrativa, ceratotomia radial, que era muito limitada, e a gente foi buscar novas técnicas que pudessem aumentar ou atender um maior número de pacientes. E a gente foi buscar isso no José Barraquer, né, que é o pai da cirurgia refrativa, e ele preconizava então cortes na córnea, né, as ceratectomias, implantes intracornianos. E essa parece ser uma abordagem muito mais fisiológica, porque ao adicionar tecido no órgão você não está danificando, você não está tirando pedaço. Então nós começamos primeiro com lentes de contato perfuradas, fenestradas, que permitiam a passagem dos fluidos metabólicos através do implante, impedindo assim que houvesse uma necrose. Mas não foi suficiente, além do que não propiciava uma correção óptica adequada. Então acabou que fizemos tantos orifícios que virou só a borda da lente, né? Então foi o anel. E eu tive uma felicidade muito grande, porque nessa época era 1987, quando esses estudos, né, de epseratofacia, ceratofacia estavam em voga, né? Essas ceratofacias, elas foram abandonadas, na verdade, porque por causa da interface, né?
Então os americanos que estavam fazendo isso na época deixaram de lado, mas eu gostei da ideia e continuei e virou-se. O anel acabou surgindo aí dessa perfuração, né, que aliás perfurar não foi ideia minha, foi de um inglês chamado Joyce, que era assistente do que fez a lente intraocular, o Ridley, ele era assistente do Ridley. E o Ridley, como vocês sabem, ele foi muito combatido, né? Quer dizer, até que a lente intraocular viesse a ser a realidade que é hoje, né, ele passou maus bocados, assim como qualquer pessoa que sai, né, que é pioneiro, que começa com uma ideia nova, que parece absurda, né? Então ele passa primeiro pela crítica, né? Quer dizer, as pessoas se riem, né? Esse cara é ridículo, como é que vai inventar um negócio desse? E depois que começa a ver que a coisa está caminhando, aí eles começam a ter uma reação, né? Reação contra aquele negócio. Não, esse negócio não pode dar certo. Então é a pior fase, né? A fase onde você enfrenta realmente as críticas, né? E depois vem a terceira fase, que é a hora, como eu não pensei nisso antes, né? É tão simples. E aí é que a coisa começa a deslanchar. E na verdade, o que acontece? Como é uma técnica que ela é simples, mas não é fácil, ela custou a ganhar popularidade, né? Ela só veio a ser realizada larga mano, por assim dizer, depois do aparecimento do Fento II, que eu acho que apareceu por causa do anel, né? Por causa do LASIK, né? E com isso a técnica se tornou muito mais popular pela facilidade com que se realiza o implante, e também os nomogramas vieram, né, trazer uma previsibilidade maior, que era o que o anel não tinha, né? E com isso ele vai a pouco e pouco, né, ocupando um espaço cada vez mais importante, a ponto de que coisas que nós vamos estar comentando, que são os anéis orgânicos, né? Que você deve ter alguma novidade aí que eu quero ouvir. E aí vamos partir então para a Janaína, né? Falando o seguinte, ela trabalha especificamente com colágeno acelular, professor. É agora ou não é agora essa questão de colocar os anéis biológicos? Vamos discutir um pouquinho sobre isso. Queria ouvi-la primeiro, depois eu falo. Obrigada, doutor, e obrigada aí pela oportunidade. E eu estou aqui para fazer a ponte e ser um novo Ridley ou Ferrara para estar criando esses dispositivos orgânicos agora com a bioimpressão de tecidos e órgãos. Então, assim, achei maravilhosa a sua história e é um estímulo para mim também, mesmo com as dificuldades, conseguir colocar um dispositivo produzido com a bioimpressão de tecidos e órgãos, que hoje eu venho trabalhando. Então, a Quantis, a minha empresa, ela desenvolve pele 3D humana. Então, a gente faz uma pele em laboratório com células humanas para poder extrair colágeno e outras proteínas de matriz, como ácido hialurônico, elastina, fibronectina, que são proteínas importantes da matriz de tecidos. Então, nós estamos usando essa tecnologia de tecido humano 3D para coletar essas proteínas, deixar as células lá, né, desagregar o tecido 3D e coletar somente as proteínas para criar um novo biomaterial para a área de oftalmologia. E aí, o céu é o limite. Desde dispositivo até produtos biológicos usando a nossa matriz. Hoje a gente já tem conversas e peticionamentos na Anvisa, onde nosso produto está sendo classificado como produto biológico, mas na Europa ele é classificado como dispositivo médico. Então a gente tem duas verticais hoje com o nosso produto podendo ser desenvolvido novos produtos com base nele. Então a gente tem somente o processo hoje de desenvolvimento, o processo do insumo. E isso que a bioimpressão está trazendo de inovação, de tecnologia para a nova era, que é esses biomateriais humanos, sem nenhuma proteína de fonte animal, sem nenhuma impureza, feita em laboratório. Então, praticamente é isso que a gente está conseguindo entregar para a sociedade, para o mercado hoje. E eu com certeza vou ter esses desafios aí que você comentou sobre o Ridley, sobre o Ferrara também, o seu anel de Ferrara. E a gente está aqui pronto para, né, começar esse caminho, né, essa jornada regulatória em dois extremos, né, Brasil e Europa. Eu sempre fui muito apaixonado com o tema de reabilitação visual, né, desde que eu comecei a tratar a ceratocone. Então eu sempre busquei alternativas ao próprio anel, por exemplo, fazendo os lentículos, né?
esses lentículos, hoje eu tenho feito com córneas de porco, descelularizadas. Elas são tratadas com SOS, SDS, aliás, 1%, né? Descelulariza, e depois seca, depois tritura, depois reticula e volta com essa córnea para dentro de córneas de hoje. A gente está fazendo de coelho, fiz em macaco recentemente, lá nos primatas, lá em Belém, né? E agora eu estou fazendo isso através de córneas de bancos de olhos, né? Procurando fazer o colágeno, né, gelificado, para poder tratar essas deformidades, já que, né, doações aqui são muito difíceis. Né? Nos Estados Unidos, não, qualquer um que venha falecer é doador. Aqui não, a gente tem que se manifestar como doador. E tem um déficit muito grande de doação ao redor do mundo. Na China são 17 milhões, na Índia outros tantos. Então eu acho que é uma área que está em desenvolvimento, em franco desenvolvimento. Nessas ideias a gente vai buscar principalmente em literatura chinesa, né? Engraçado, né? Que os americanos não fazem muito isso não, mas indiano, chinês, onde tem mais gente, onde precisa, né, desse recurso. Então eu tô lá na UFMG, né, junto com o professor Armando, junto com o colega que ele é bioengenheiro, que é o Matheus Siman. Então, e estou mexendo também com o Dr. Rodrigo Orefse, que é até filho do professor. Professor, meu orientador de doutorado. Então, a gente conseguiu agora fazer um plástico, né, um acrílico com nanopartícula de ouro. Justamente comentando sobre você ter um condutor elétrico dentro da córnea, talvez possa fazer uma avaliação melhor da elasticidade ou da biomecânica dessa córnea, porque o ouro ele emite, né, elétrons. E tem inclusive o trabalho do Gabriel Simon, lá da Colômbia, onde ele põe um sensor de ouro dentro da câmara anterior e consegue avaliar a pressão. Não sei se vocês têm conhecimento desse trabalho. Mas então eu acho que é um caminho novo, é um caminho que é muito promissor, né? E que, associado aí à robótica e, né, esses conhecimentos de inteligência artificial, vão viabilizar totalmente essas ideias. Hiroshima, você é um construtor de pontes humanas, né? Pelo menos na área de inovação, vamos dizer assim, um engenheiro humano. Eu queria que você relatasse da seguinte forma: parece que a evolução da ciência ela é assim mesmo, ela vai lá nos idos da década de 40, onde usavam tecidos biológicos tentando consertar deformidades da córnea. Aí depois fomos para materiais não biológicos por conta da dificuldade, era celular e tal. E parece agora, com impressora 3D, colágeno, vai voltar e a gente vai ter que estudar nos livros aí da década de 30 e 40 novamente, né? Então eu queria que você explicasse um pouco dessa noção de ciclo, né, da ciência e falasse um pouco da sua experiência na Federal do Rio Grande do Norte. Primeiramente, eu quero agradecer a oportunidade de estar de lado de uma figura como o Dr. Paulo Ferrara, né? Numa época em que a gente tem ídolos virtuais, poder estar de lado de um ícone como o Dr. Paulo, que a gente lia nos livros e dizia, poxa, né? E hoje você proporcionar isso é um grande prazer e eu reverencio aqui porque eu tive a felicidade de ter um pai inventor. Então, o Sebrae, Dr. Paulo, fez uma homenagem agora nos 50 anos do Sebrae lá do Rio Grande do Norte e fez a homenagem. E eu pedi licença, eu disse, essa homenagem não é para mim, é para meu pai. O que vocês estão vendo aqui é um reflexo do que eu aprendi na infância com ele. E meu pai dizia, vão lhe chamar de maluco, Dr. Paulo. O senhor disse, esse cara é ridículo, não sei o quê. Ele disse, quando lhe chamaram de maluco, você está no caminho certo. E aí tem um professor do Instituto de Ciência e Tecnologia que ele diz, doido tem imã, Dr. Paulo. Você vai para uma festa e aí você está por ali e tal, diz, eu vou ali perto daquele cara. Quando você vê o cara é doido igual a você, ele pensa do mesmo jeito, sem nenhum, né? Então ele diz que doido tem imã. Mas o que você perguntou é muito interessante, Marcelo. Tem um cara russo
chamado Heinrich Altschuler. Esse cara, ele era do departamento de patentes da Rússia. E ele estudou dezenas de milhares de patentes e chegou à seguinte conclusão: nós temos só 40 caminhos inventivos na humanidade. Tudo que foi inventado na humanidade até aquele momento, isso na década de 40, só tinha 40 caminhos. E ele criou a TRIZ, a teoria da resolução dos problemas inventivos. O que o Dr. Paulo contou aqui, ele seguiu um caminho de Altschuler. Ele foi tirando material. A TRIZ relata isso. Você vai eliminando. Ele diz que qual é a melhor máquina? É a não máquina, é você não precisar dela. Então, por isso que a gente está virtualizando tudo. Por isso que o mundo não é mais de átomos, é de bytes. Não é? Então, a medicina está pagando o preço hoje de grandes gastos justamente por ter muitos átomos no caminho, não é? Então, a gente usa muito a TRIZ. A NASA utiliza a TRIZ. Todas as operações na guerra do Sputnik com a Apollo, os caras pegaram a teoria do russo para estudar, né? Então, não há nada de novo que não seja ainda dentro das 40 linhas de desenvolvimento de criatividade humana. E uma coisa muito interessante também, tem outra pesquisa que mostra que quando a gente nasce, a criatividade, a porcentagem de crianças com altíssimo grau de criatividade chega às vezes a 78%, 80%. E com o passar da idade a gente vai perdendo a criatividade. Por quê? Porque a criatividade é ridícula. E a sociedade começa a lhe chamar de ridículo. E aí você começa a se podar. A escola, a faculdade, né? Começa a lhe podar. Então, é o que eu digo, as crianças, elas são muito criativas, né? Se você pedir uma criança para fazer um desenho, talvez ela faça o desenho do navio com asas, que anda na água e que voa, né? Então, a gente, quando é adulto, não pensa nisso. E se a gente for ver a história da humanidade, são ciclos, não é? Até ocorrer uma disruptura. Até ocorrer uma grande disruptura. E que agora a onda do momento, né, Aiden, é a inteligência artificial, que também não é uma coisa nova. E aí, Aiden pode falar isso. A gente está falando, inteligência artificial não é nada novo, né? Depois eu vou deixar para vocês. Então, eu acho que é isso. Está muito dentro da TRIZ. Perfeito. Tudo que você for pensar, independente do que a gente for falar, de impressão 3D, está dentro dos 40 caminhos, lá da década de 40 que ele determinou. Não, excelente. Hiroshima, e sua experiência durante a vida acadêmica, essa tentativa de introduzir empreendedorismo, georreferenciamento e também inovação, como é que está sendo? Qual é a sua perspectiva em termos educacionais? Melhorando muito, mas como você perguntou como foi, tudo começou, é o que eu digo, né? A inovação tem que ter um propósito, senão você cansa. Inovação não é fácil. Você pega, às vezes, alunos dizendo, eu quero abrir uma startup, e ele acha que o primeiro projeto dele, ele vai... Eu digo, olha, empreendedorismo e inovação, né, doutor Paulo, é prateleira. Você cria um projeto, não dá certo, cria outro. Quando você vai ver, o projeto que você mais apostava foi o pior que você fez, né? Então, é um exercício. Melhorou muito, né? Hoje, os alunos... não tem mais o efeito Volpone, que eu disse, de ficar 6 anos só pensando em medicina. Ele já pensa como um profissional do futuro, de não ser simplesmente um médico que opera catarata, mas um médico que opera catarata e que pensa em melhorar processos para diminuir custo, aumentar a receita e melhorar a qualidade para o paciente. Esse é o profissional do futuro. E já vem melhorando muito nesse movimento, mesmo dentro da academia tão rígida. O mercado caminha numa velocidade de jet ski e as universidades ainda como um grande Titanic para dar uma curva, né? Mas eu acredito que já vem mudando. Falando em universidade, essa interação, Aiden, antes de a gente entrar na inteligência artificial, porque eu acho que todos vocês estão querendo saber, né? O professor Aiden é um professor de computação, mas voltada à utilização de métodos de inteligência artificial no healthcare. Antes disso, como é que está essa interação entre a universidade, já que você é professor da Federal de Alagoas,
e a questão pública e a questão também interdisciplinar e essa vertente entre o público e o privado. A lei da inovação mudou, agora eu posso alugar um laboratório da computação contra empresa, como é que tá? E depois, já engatando, fala um pouquinho o que é a inteligência artificial, ou o que não é, né? Então, muito obrigado aqui por esse... É um prazer também para mim estar aqui nessa mesa, pessoas que eu admiro. Parabéns para o professor Ferrara, doutor Ferrara, todos assim, realmente aniversariantes. Então, realmente, muito obrigado, João, por essa oportunidade aqui. Realmente, como o Hiroshima disse, é um prazer estar aqui. Essa frase eu cito, hoje no congresso mesmo aqui, eu já falei várias vezes desse imã. Eu digo, olha, tem um oftalmologista aqui em Hiroshima que ele disse, geralmente, e acontece, sempre tem pessoas que pensam igual, conversando comigo, principalmente nesse mundo aí que está hoje da inteligência artificial. E é uma área assim que eu vejo trabalhando, desde a minha iniciação científica eu comecei a trabalhar com inteligência artificial, já desde 98 para cá já. Assim, a minha perspectiva e minha visão é a mesma do Hiroshima, que realmente tem melhorado muito. Eu brinco antes que na universidade, antes de você mexer com isso, você era um pecado mortal, você era crucificado e você sairia daquilo. Então, hoje cada vez está melhor, com incentivos até da própria universidade para que que tenha realmente essa união da universidade com o setor produtivo, com interações maiores. E lá o estudo da computação realmente é uma área que é bem à frente, realmente vai estar na vanguarda dessa interação, com projetos, com lei de inovação que incentiva os governamentais, e hoje se consegue realmente trabalhar muito próximo da indústria, com profissionais de lá oferecendo o que é que tem de melhor da universidade, que é o conhecimento, né? O know-how para fazer as coisas, e o setor produtivo precisando desse know-how para que realmente se crie soluções, e no final só quem ganha é a sociedade, né? Porque é um investimento alto na universidade, e quando isso gera frutos e retorno, retorna para a sociedade, retorna para o governo, retorna para tudo. Então, assim, existem NITs hoje, existem realmente incentivos próprios da universidade que a inovação acontece, e principalmente essa parceria público-privada. Precisa ainda avançar bastante, mas realmente a gente percebe melhora e realmente caminhando no lugar certo, no caminho certo. Como hoje soube dessa disciplina que pela manhã mesmo eu estava conversando com um colega, eu digo, a universidade nenhuma prepara um médico para trabalhar assim, no mercado, para se inserir, para atuar da melhor forma, para planejar uma carreira, e você realmente sai e ainda é pior, você não é só a faculdade não, você faz 6 anos de faculdade, depois você faz mais 3 anos de residência, mais uma sub, e aí se você estiver num lugar tipo maior, você ainda vai fazer um doutorado, e quando você faz um ano fora do Brasil, quando volta, eita, e agora, como é que eu trabalho? É uma das coisas. E aí, emendando na pergunta que o João falou aí, até provocou da inteligência artificial, que é interessante, que antes a gente era meio que o estranho, assim, né? O primeiro congresso que a gente fez foi em 2012, João, lá no Rio Grande do Sul, no CBO. A gente fez um curso de inovação, um curso de apresentar a inteligência artificial, né? Então eu fui para apresentar, quando ninguém falava, e tá aquela coisa assim, fica meio com aquela história de filme. Ficção científica. E hoje, assim, os congressos, as coisas que eu venho, é muito mais para dizer o que não é inteligência artificial, e não mais falar do que é. Porque hoje todo mundo fala de inteligência artificial e até cria esses medos, assim, meio fixo, continua, acho que no mundo da ficção científica. Sempre as coisas, quando são noticiadas, é inteligência artificial versus médico, no caso da gente, versus oftalmologista. E esquece o principal grupo, que é médico com inteligência artificial. É uma ferramenta como qualquer outra, é uma tecnologia, como a gente estava falando, e que vai trazer benefícios. Na verdade, é simbiótico. E hoje o que eu mais defendo na parte de inteligência artificial, o médico está cada vez mais presente na construção desses algoritmos, dessas ferramentas, dessas soluções, porque a gente vê muito até do que é mediado aí nos artigos, né, que a gente vê uma projeção, quando a gente vê a contagem de artigos que falam, por exemplo, de oftalmologia e inteligência artificial, eu fiz isso, PubMed, para o ano passado, até para apresentar aqui, você vê que é um crescimento exponencial do número de publicações. Quantas dessas viram realmente soluções práticas? Isso. Pouquíssimas, porque quem entende do processo, assim, do problema, não está no processo, muitas vezes. Aí são coisas que até para a mídia surpreende. Diagnostica melhor do que médico. Diagnostica o quê? Exato.
O professor falou do ceratocone e olho normal. Você pegar uma inteligência artificial que analisa um fundo de olho com não sei o que tira uma foto de uma unha, vamos exagerar, e aí diz se a pessoa tem ceratocone, vai ter mas o médico tem problema em diagnosticar ceratocone? Ou é aquele caso frustro, aquele caso que realmente você fica na dúvida que você precisaria do auxílio da inteligência artificial? Posso entendeu? pegar um gancho aí? Com certeza. Saiu uma notícia final do ano passado, não sei se vocês viram, que inteligência artificial dá o diagnóstico em uma criança e 17 médicos não deram. Eu disse, peraí, tem alguma coisa errada. Quem são esses médicos, né? E aí eu fui atrás. Aí eu disse, eu vou fazer uma prova de conceito. Fui dar aula no 8º período, professor, e disse assim, pessoal, antes da chamada eu quero apresentar um caso para vocês. E li o relato do caso do menino que foi colocado no ChatGPT. Eu disse, é uma criança de 4 anos com paraparesia, parará, tarará. Vocês faziam o quê? Não examinaram a criança. Tomografia de coluna. Pensando em quê? Neuroblastoma, tarará, espinha bífida. Os meninos do 8º período deram o diagnóstico que a internet estava dizendo que 17 médicos nos Estados Unidos não deram. Então tem algo errado. Né? Então, assim, essa ficção, né, de que é uma coisa que vai substituir, vai tirar muito campo de trabalho, sim. Como tirou, ou alguém queria voltar para a datilografia. Eu mostrei uma máquina de datilografar para minhas filhas, que meu tio faleceu e deixou para mim. Com toda a pureza da alma, ele quis me presentear com a máquina de datilografia Olivetti dele. E quando eu botei o papel que escrevi, minhas filhas disseram, papai, que notebook legal, ele imprime em tempo real. Né? Então, assim, o que eu digo é que as coisas vão evoluir, mas também não é essa coisa que a gente pensa que vai ser. A medicina está passando agora, e vai passar, pelo que as outras profissões já passaram há muito tempo. Não é? Se você conversar com o pessoal da área de direito, da área de odonto, sei o quê, o mercado... Isso é um processo que a gente vai ter que se adaptar, Isso, não é? Perfeito. Vai ter que se adaptar. E assim, tira uns e acrescenta outros. Sempre assim, é sempre um ciclo. E assim, está posta, é uma verdade, é um fato, e não adianta ficar brigando contra. Você brigou contra um maremoto que vier, aquele ali vai lhe engolir. Quando saiu a internet, teve passeata para não ter internet nas escolas. Hoje o pessoal faz passeata para ter internet nas escolas. Né? Surgiu a eletricidade, surgiu a eletricidade. Tirou o emprego de muita gente, mas... Alguém queria ficar no candeeiro. No candeeiro. Quantos empregos a eletricidade construiu e gerou? A internet, quantas profissões novas isso gerou? E é o profissional do futuro, como você está dizendo. Isso é de enxergar essas oportunidades e se capacitar para surfar. Realmente quem conseguir enxergar e estar lá na frente e ter essa visão um pouquinho mais ampla. Não precisa muito assim, não. Acho que é só se dar a experiência, enxergar problemas como vocês enxergam, a gente enxerga, e se inquietar com aquilo e olhar do lado que tem uma solução parecida e que você consegue realmente aportar uma coisa nova, o método vai ser o mesmo, os 40. O professor relatou bem a lâmina de Orcan. É que você tem um problema, você vai tirando, até não conseguir tirar mais, né? Foi o anel, né? O anel foi uma lâmina de Orcan na prática. Foi tirando, até você não conseguir, a solução fica boa, aquela mais simples possível. As maiores inovações da humanidade são sofisticadamente simples. Né? Só o gênio enxerga o óbvio. A Organização Mundial de Saúde, eu gosto muito de dizer isso, e a Unicef fizeram a pergunta, né? Qual foi a maior inovação da área médica no século passado? Eles sentaram para decidir isso, sabia, Marcelo? E chegaram à conclusão. Essa inovação salvou 50 milhões de pessoas da morte, com baixo investimento, com alta acessibilidade a essa inovação, e que uma pessoa pode fazer em qualquer canto. Paquistão, Nova York, soro caseiro. Eu ia dizer Doutor Norbert Hirschhorn, que era médico do exército americano, numa epidemia de cólera em Bangladesh, não tinha mais o que fazer de hidratação venosa, um país pobre, superpopuloso, e ele fez a mistura de sal, açúcar e água, que é coisa mais simples do que isso.
Então, uma coisa também interessante, Marcelo... Ele não tinha coco lá, né? Não tinha coco. Mas eles chegaram a fazer transfusão com água de coco, né? Sim. Alex Scarrel, que era também... A guerra trouxe muita coisa para a gente. Também a gente diz isso, né? A gente reclama das crises. As crises, o pós-crise, é uma época muito favorável, né? Para proliferar inovações, para a gente sair da zona de conforto, né? Eu acho que tem duas profissões aqui ao meu lado que mexem muito com o imaginário de vocês que estão aí, com o nosso imaginário também, né? É a inteligência artificial e a robótica, como se fosse um exterminador do futuro, né? A máquina tomando conta de tudo dentro da inteligência artificial. E a questão da bioimpressão de todos os órgãos humanos simultaneamente para uma grande impressora resolvendo a questão dos transplantes. Então vou voltar aqui para a Janaína para ela nos atualizar qual é a realidade hoje no healthcare como um todo, aí não é olho, existe bioimpressão já de tecido aprovada, é realidade, é mito, nunca vai existir ou vai existir daqui a algum tempo? Janaína. Ótimo, João. Bom, ela já existe, né? Ela não é futuro mais, já existe, mas dentro dos limites da tecnologia e dos limites ali relacionados aos principais desafios que são de materiais e os regulatórios, que acabam sendo realmente bem significativos numa tecnologia nova para se colocar no mercado. Vem a desconfiança, vem a questão que não vai funcionar tão cedo, não é isso que a gente está buscando, porque vai acabar com muitas coisas. Mas, quando a gente olha para a bioimpressão, que no fundo veio da manufatura aditiva, da impressão 3D de plástico, né, a única mudança ali é o componente principal, é a célula. Então, a máquina já existia. Desde 1980 já existia impressão 3D, só que na parte celular foi em 2003 que surgiu aí a deposição de células. E eu trago de uma forma muito simples porque é deposição de célula e biomaterial. E esse biomaterial ele tem que ser biocompatível, porque vai ser colocado em pessoas, em animais. Então, a bioimpressão, ela vem da impressão 3D, mas traz aí o fator celular e de biomateriais, que muitos são sintéticos, muitos ainda precisam ser evoluídos, outros são orgânicos. E hoje a gente tem a possibilidade de usar a tecnologia como um processo e não como um fim, de uma forma simples. Então, como vocês estavam falando aí do simples, do avançado, a bioimpressão também tem sua simplicidade, mesmo sendo de fronteira. E hoje a gente tem usado a bioimpressão como um processo e não como o final. A gente já desenvolve esse processo para ser um método de produção, um novo método de produção de insumos. Mas o que o pessoal está fazendo aqui no Brasil e lá fora? Já tem bioimpressão de pele 3D para curativos. Hoje tem hospitais brasileiros usando as bioimpressoras para fazer biocurativos para feridas de diabetes, para também queimados. Então isso já acontece na realidade. E também tem uma empresa já fazendo orelha bioimpressa. E eu acho que é só uma questão de tempo para chegar em tecidos corneanos, no caso. Pode comentar. Isso é muito interessante que você está falando, Janaína, que a gente, quando fala em inovação, Marcelo, professor Paulo e Aydon, eu tomo muito cuidado quando a gente fala em inovação, porque toda vez que a gente está falando em inovação para o público em geral, remete imediatamente à inovação tecnológica. Inovação, ela não é só tecnológica, né? Então, parece que quando a gente fala em inovação, a gente está se colocando num pedestal. E quem escuta já se afasta, porque diz, é uma coisa high-tech, eu não vou... E hoje o conceito da inovação, da sociedade 5.0, né, é que se essa inovação não seja benéfica, não alcance uma acessibilidade muito grande, ela fica muito restrita e não responde isso, né? E você falando isso aí, a gente está com a startup lá, hoje eu sou gerente de inovação da Liga contra o Câncer lá. Eu tive câncer em 2014, e me aproximei mais dessa instituição e hoje a gente trabalha com inovação. O câncer vai ser a primeira causa de morte em 2030, é a previsão. E o sistema de saúde vai ter que se preparar para isso, né? E a pandemia vai acelerar isso, que a gente já está chegando lá. A gente pega 8 mil casos novos por ano de câncer lá. E aí o que acontece? Temos uma startup lá que a gente selecionou, chamada Z-Safe, que ela faz...
a toxicidade de novos medicamentos em peixe zebrafish, sem utilizar animais, e o custo vai lá para baixo. Em uma placa de 20 por 20, Marcelo, eles testam todos os anti-VEGFs, embriotoxicidade, cardiotoxicidade, e eu não preciso ter um laboratório agora com animais. Está passando para o processo da Anvisa, a Anvisa já está considerando isso, porque redução de custo. Lembra que eu falei? Redução de custo é aumento de receita? Então, vai chegar nisso aí. Já porque chegou. a necessidade vai impor isso. Concorda, Janaína? Sim, tem inclusive alguns clinical trials, tem 6 hoje clinical trials caminhando nessa área, mas 3 deles são para citotoxicidade de câncer, né, de Olha. fazer um tecido da pessoa, do paciente, e para ser biomimético àquele paciente, a gente testa o medicamento lá. E isso é clinical trial nos Estados Unidos. A gente está Já mandando consegue. um projeto que é um avatar, em que a gente tira a célula do paciente com câncer, a gente injeta no peixe, cresce esse tumor, a gente consegue ver o tumor em tempo real e a gente consegue ver a resposta à radioterapia e à quimioterapia. E se você junta isso com sequenciamento genético, com inteligência artificial e bota isso num pacote, aí o negócio muda bastante, né? Até porque o problema dos medicamentos, né, é que quando você passa para humano, você perde aí 80%, né? Então, tem que haver métodos mais eficazes. Eu tive agora, recentemente, em novembro, na Universidade de Cambridge, especificamente no laboratório de biotecnologia, e era esse laboratório era especializado em fazer justamente a interação de microchips e tecido gut, né, do intestino. Isso. Para quê? Para poder estudar de forma elétrica quais eram as trocas metabólicas, diminuindo a questão do biotério e laboratorial. Quer dizer, eles estão, e aí foi muito bom você abordar isso aqui no Brasil, porque da mesma forma eles estão tentando fazer esse tipo de pesquisa para justamente encurtar o tempo e dar mais segurança. A Persionec, não sei se você conhece ela, é uma pesquisadora também lá de Cambridge, que é a maior pesquisadora, ela é bióloga, ela não é oftalmologista, é biomédica, é na área da biologia. Ela faz as pesquisas, a maior pesquisadora em acomodação. E ela faz aonde? No mesmo peixe, uma das pesquisas, para poder identificar como é que é o índice de refração, porque esse peixe cresce muito rápido, né? Isso. Aí é isso, essa aceleração, ela vê o envelhecimento e a mudança do índice de refração nesse peixe que em algumas semanas ele já atinge a maturidade, né? Como é que é o nome do peixe? É o zebra, é o paulistinha. Isso. É o paulistinha. Ela usa esse e outros. Então, assim, você vê como é que você está, né? São tentativas justamente de você entender certos mecanismos, mas de outra forma. Então, é muito legal a gente abordar isso. Marcelo, se você me permite, eu queria fazer uma pergunta ao Deve. Dr. Paulo. Aqui é seu Aproveitar, podcast. né? Dr. Paulo, dessa sua trajetória todinha de sucesso que a gente sabe, eu queria que o senhor apontasse qual foi a sua maior dificuldade no Brasil para você inovar. Eu quero saber se essa dificuldade ainda continua aos tempos atuais para a gente. Com certeza, né? Você provar os processos, né, os procedimentos, os POPs, todas as exigências que você tem que observar, né? É uma trajetória árdua. Então, burocracia. Difícil, total, né? Você sabe que Elon Musk desburocratizou tudo que a NASA exigia. Quando exigia, ele perguntou quem foi que exigiu e mandava o cara ir atrás. E foi assim que ele criou a empresa dele, A SpaceX. a SpaceX. Isso está na biografia do Isaacson. Exatamente. Né, Então, tem que ter regulamentação, a medicina é diferente. A gente pega os alunos, eu trabalho com muito aluno de TI, Aidan, e eles, às vezes, desenvolvem ferramentas fantásticas, mas eu digo, cara, a gente tem uma coisa chamada Anvisa. Ele faz o que é Anvisa? Eu digo, nem queira saber. Precisa ter Anvisa, a gente precisa ter, mas a burocracia é um grande impeditivo. Eu digo que a burocracia é a madrasta da inovação, né? Então, não toda madrasta seja ruim, mas a burocracia... E então, continua atual, viu, professor? É a mesma coisa. Não, é terrível. E o né? ceticismo também, né? É. O ceticismo da classe também. Por exemplo, o senhor abordou o Ridley, e Isso. esse ano está fazendo 75 anos, né, do implante, do primeiro implante. Foi em novembro de 1949. Inclusive, tem a cirurgia no YouTube, para quem quiser assistir
do Ridley. E Como é que ele gravou essa cirurgia, professor? Você já entendeu? Não tinha microscópio. Não sei. Ele criou um painel de metal reforçado, colocou o cinegrafista deitado com a câmera perto do olho. E assim foi a primeira cirurgia do mundo, do implante, em 1949, está gravada. E se eu não me engano, em uma mulher, e hoje é o Dia da Mulher, né? Exatamente, vamos parabenizar aqui as mulheres. E você sabe por que ele teve essa ideia? Foi do cockpit, né? Foi de um Spitfire. piloto Sim. de um esquadrão chamado Mouse, o nome do piloto. E quando ele estourou o cockpit para sair de um acidente, ele ficou vários anos com o acrílico lá dentro do olho, né, professor? Perspex acrílico. Isso. Aí foi a empresa do Pirex, né, que produziu a lente para ele. É a Rainer. É. A Rainer Que produz até hoje, né? E a outra coisa para ver esse ceticismo, quando ele teve a ideia, você sabe que o pai dele era oftalmologista, né? Inclusive o próprio pai foi contra. E além disso, ele se reuniu na esquina, até na aula de história da cirurgia de catarata, Dr. Fernando Trindade, que ele apresenta. Tem a foto da esquina da rua Cavendish, em Londres, onde ele se reuniu dentro do carro com o Pike, que era o físico óptico, com medo de se reunir em qualquer canto, café, hospital, em qualquer canto, para ali, em off, com os vidros fechados, ele disse, eu quero fazer uma lente intraocular. Mas não diga para ninguém. E ele passou, Hiroshima, 2 anos sem publicar, sem falar nada. Porque o maior ceticismo era em relação à rejeição do material e a perda do olho. Então ele operou aí cerca de 100 casos e só publicou 2 anos depois, justamente dizendo que tinha uma certa segurança. Eu acho que o anel está fazendo quantos anos? 25 anos? O primeiro foi em 91. É. Primeiro implante, né, em míopes. Né, e hoje estamos voltando para a miopia. De novo. Do HM. Quer falar um pouco do anel HM? Eu acho muito interessante. Eu tenho usado o anel e tem vários pacientes que você estava na berlinda ali sem poder tratar. Fala um pouco da ideia, da indicação. Para quem não sabe, o HM é um anel também, mas ele é diferente. Ele não é triangular. Então, ele é fusiforme. É para pacientes que têm miopia. Professor, mais uma inovação que o senhor traz, né? Mas tem que reconhecer que é uma evolução de um anel americano, que era o Intax, né? O Intax, ele tem um diâmetro interno de 7 milímetros e por isso ele não tem nenhum efeito sobre o aplanamento da córnea. Então eles desenvolveram o Intax SK, que são segmentos de 6 milímetros, mas que são separados, né? São segmentos, não é um anel. O mérito me cabe de tê-los feito o anel mesmo, né? E com isso eu consegui um resultado refrativo maior do que aqueles obtidos pelos segmentos. E como é uma zona óptica relativamente grande, ele dá também uma liberdade de se tratar erros refrativos residuais pequenos, porque a necessidade de remoção de tecido pelo laser diminui muito. E, aliás, isso também não é uma novidade. Eu estou só atualizando o que já foi feito tempos atrás por colegas como Pedro Paulo Fabre, como o Sandro Coscarelli, como a própria doutora Edna, né, que pensavam em utilizá-lo, complementar a correção, né, do anel, porque o anel inicialmente foi criado para miopia, né? Mas por causa da zona óptica pequena, aparecia o Raise. O Raise é uma nébula, né, no beco, que acaba por prejudicar a visão. Então isso ficou em desuso por muito tempo. E agora, recentemente, com a utilização do HM, a gente pôde verificar, até porque o poder investigativo aumenta, né? Hoje tem o OCT, né, o OCT de córnea, você pode ver exatamente onde foi feita a ablação, onde está o anel, se houve ou não coincidência, né, da queimadura com o implante, que é o problema que pode dar o Raise, né? Então hoje a gente trabalha com segurança, com eficácia e aumenta em muito, né, a capacidade de atendimento aos nossos pacientes que buscam por uma cirurgia refrativa e que não pode fazê-lo porque a córnea não é adequada para aquele procedimento. É um gap interessantíssimo. Pergunta para os dois. Por que BH é um celeiro de inovação na oftalmologia mundial?
Aí eu vou falar anel intraestromal, extra focus com Cláudio Trindade, as lentes agora para fixação escleral com Sérgio Canabrava e tantos outros de outras gerações, mas eu estou falando dos que chegaram agora na nossa prática do dia a dia. O que o senhor atribui? A questão da formação do Hilton Rocha da época, super especialização precoce, o doutorado mesmo, a questão da Medifacos, de qualquer jeito é uma indústria que está lá em BH. Me explica assim, qual é o segredo desse pão de queijo com o cafezinho que vocês tomam lá? Na verdade, nós somos privilegiados, porque o professor Hilton criou há muitos anos atrás um centro para onde afluíam várias cabeças, né, do nosso país. Né? Você sabe muito bem disso, né? Aqui o Nordeste, né? Quantidade de oftalmologistas que se formaram ali, né? E que são, por exemplo, o Oswaldo Travassos, né? Ele tem ideias brilhantes, né? Embora ele seja, né, uma figura bizarra, né? No bom sentido, claro. Mas então, eu acho que essa concentração da consciência, né? Eu chamo de nosfera de Chardin, né? Para ali se concentraram, né, muitas dessas forças, né? E, portanto, dali saíram muitas ideias, muitos colegas, né, criando, né, novidades e melhorando o atendimento da população. O que você atribui, Hiroshima? Você que, assim, você gosta de analisar, vamos dizer assim, o macro da questão. Essa pergunta, né, não é difícil. Essa pergunta é facílima. Né? Ótimo. A gente costuma dizer, a gente serve até para a criação para os filhos da gente. Né? A gente diz que os exemplos falam mais alto do que muitos discursos densos. Né? Na hora que você vê as pessoas fazendo, é o melhor exemplo que tem. Então, é o que o professor falou aqui, citou vários nomes. Então, cada um, com certeza, se espelhou no outro. Então, é como a gente diz, a gente está lá em Natal, Rio Grande do Norte, um estado pobre, né? Numa região pobre, num país difícil, com todas as dificuldades que o professor Paulo falou aqui, que a gente continua tendo, mas só tem uma maneira da gente fazer. Na hora que você faz, quem pensava que não era possível fazer, vai dizer, poxa, é possível, então eu vou fazer. Então lá a gente já tem alunos que dizem, poxa, eu quero inovar, eu quero fazer. A gente não conseguia fazer discursando. A gente só tinha condições de fazer o quê? Dando exemplo, né? Então, como eu disse a vocês em off aqui antes, hoje o IMD, de onde eu sou cria, né? A gente começou no barro. E hoje a gente tem um prédio lá que é o 4º ponto de desenvolvimento da Lenovo, eu posso dizer isso aqui porque isso é público, né? No mundo em tecnologia 5G. E está lá em Natal. E se você dissesse há 10 anos que isso ia acontecer, iam mandar você para o hospício, né? Então, só tem uma maneira de você fazer com que os outros inovem. É demonstrando como inovar. Discursando, você não sai do canto. Concorda, Janaína, também? Concordo, sim, com certeza. Tem muita coisa ali também em São Paulo que se a gente não colocar a mão na massa ali, não sai. É muita coisa que nunca existia e que a gente tem que, né, criar caminhos. Eu acho que, pelo que, né, vocês estão comentando, aí o pessoal da UFMG, de Minas, tem criado muitos caminhos, mas são aqueles que vão lá, trilham e caminham. Eu, por exemplo, comecei a Quantis em Minas, ganhando investimento de Minas, indo no Hub de Biotecnologia de Minas, eu comecei a empresa lá, né, pela facilidade ali do trilhar o caminho para a inovação. E aí tem uma coisa muito interessante que ela está contando aí, né, que o pessoal diz, qual é hoje o maior critério para você inovar? Eu digo que é network. É tudo feito de pessoas para pessoas, gente. Muita gente que está querendo pensa que é dinheiro, né, professor? Eu digo, homem, se botar dinheiro na sua mão agora, você vai se ferrar. Porque você não tem ainda a maturidade para abrir um negócio, fazer. Então, network, na experiência, é o que Janaína está falando. Eu fui, o hub, né? É bem isso mesmo, concordo. Você está naquele meio ali, vendo pessoas, o seu network, você vê exemplos, você consegue fazer muito mais coisas assim. Às vezes o dinheiro até atrapalha, né? Às vezes quando você estiver, dependendo do momento, obviamente. Então, às vezes é muito mais interessante você estar num meio que estimule, você gere aquilo, produz aquilo, porque você vai precisar da característica que o professor Paulo falou antes aqui, que é a da insistência, né? Você vai estar
Não vai ser a primeira ideia, como você disse, quando se faz uma startup, mas a insistência naquilo que eu vejo realmente. Sempre a gente procura ver trajetória de pessoas de sucesso para se inspirar. Pelo menos eu faço isso. Eu queria dar uma dica de um livro bem bacana. O Livro Negro do Empreendedor. Conheço. Conhece? Conheço. Está esgotado. Ei, vale a pena para quem está Conheço. assistindo. Livro Negro do Empreendedor. É uma É. paulada na sua cabeça. É exatamente Não, isso. hein? É exatamente Vai isso. começar a inovar, ler esse livro. É fininho, é bem fininho. É. Lê esse livro. Livro Negro do Empreendedor. Exatamente. Eu recomendo também. É uma primeira, eu combato primeira muito. paulada para você... ir pro Janaína, caminho certo. eu combato muito esses empreendedores de palco, né? E aí eu digo, leia. O que é que você... Eu digo, leia o livro, Startup o livro de negro. PowerPoint. Exatamente. A gente agora está chegando num momento, né, que é para falar um pouco assim de propósito, né? Tudo aqui eu vou colocar mais um componente, né? A gente falou de persistência, curiosidade, né, mindset, mas a gente tem que falar aqui do Ikigai, do propósito, né? Qual o propósito de criar um anel? Qual o propósito da gente inovar? Qual o propósito de um Ridley enfrentar isso tudo, né? Melhorar a vida de seres humanos. E esse propósito, se tiver aliado com um dom, e aí sim com recurso, aí a gente consegue fazer as pontes humanas. César está aqui, né? Que é nosso Human Capital Developer, né? Hiroshima, depois em outro O nome podcast. bonito danado. Você depois me diga o que é que ele faz. Eu já quero conversar com ele só pelo nome. E é tão simples, ele lembra que a empresa é feita de pessoas e feita para pessoas. E com isso, com um propósito. Então, um exemplo, a Logos Bioscience ela tem 3 propósitos. De curto prazo, levar qualidade de vida para as pessoas, qualidade de visão. A médio prazo, evitar a cegueira. E a longo prazo, recuperar a visão através da biotecnologia. Pronto. Qual é a divisão que você está dentro da empresa? Eu estou na divisão de qualidade de visão. Olha como é que fica. Não é de hardware, de software, de nada. É isso que esse tipo de mindset voltado para pessoas. E aí eu posso citar outro livro também, né? O Líder se serve por último. Não sei se você já leu. Do Sinek, né? Do Simon Sinek. É fantástico, professor. O Líder se serve por último. Ali explica o quê? Que é tudo feito com um círculo de segurança psicológico, financeiro, educacional, emocional, onde as equipes têm que se sentir seguras e tem que ter um propósito no coração. Eu duvido que o senhor até pode testemunhar isso, iria enfrentar o que enfrentou, se não fosse pensar nos seres humanos que iriam ser modificados, que iam ser tocados. Fala um pouco dessa questão dentro do seu coração, na hora do... Como é que é o nome do livro? O livro Negro do Empreendedor. Na hora que o senhor estava dentro do buraco negro do empreendedor, que é logo no começo, a luz, eram esses pacientes, milhares que a tecnologia ajudou? É interessante você ter tocado nesse ponto, porque eu acho que a culpa do anel ter dado certo não foi minha, mas foi do próprio anel. Eu fazia cirurgias nos pacientes lá do Hospital São Geraldo, já eram pacientes condenados ao transplante. E eu dizia, então, antes deles serem sacrificados, deixa eu tentar um recurso. E quando eu vi o resultado, eu chorava junto com o paciente, porque é emocionante você ver um camarada com baixa visual voltar a enxergar. Né? Quer dizer, aquela emoção, ele transmite para você. Então eu chamava o colega para ver, mostrava, o colega fazia aquela cara e ia embora. Mas é porque ele não percebia, na verdade, não sentia a emoção que eu sentia. Então foi isso que me fez ir adiante. Foi ver que o processo era bom, que ele precisava ser melhorado, e foi o que eu fui fazendo. Graças a Deus. Qual é o paciente mais longevo que o senhor tem com o anel? Pergunta curiosa. Se for amaurótico é desde 86, mas se for vidente é desde 91. Caramba. Muito tempo. Caramba. Quase 40 anos. Não é? Caramba. Mas o que me levou foi isso. O anel falou, eu sou bom, me conquiste. Então eu fui atrás. Legal, Muito bom. legal. E você vê que também essa questão a gente tem que fazer isso com as equipes. Um exemplo, a gente fez uma pesquisa na UFMG, no pessoal da física ótica, que a gente convive. Tem engenheiros lá que trabalham em física ótica ou na Medfacus ou em outras oportunidades há 20 anos, 15 anos. E a gente fez uma enquete, quer dizer, nosso Jedi, a gente chama Jedi, que é o César,
ele pediu para fazer uma enquete científica. Quantos de vocês que desenvolveram lentes intraoculares e outras soluções viram um paciente? Nenhum. Então, a pessoa trabalhava 15 anos no laboratório. Eu convido até essa sua ideia para Quantos e para a BioEdTech, quer dizer, quando tiver um resultado no paciente, leva a equipe para conversar com o paciente, para um agradecer o outro. A gente tem uma experiência dentro da Logos Biosciences, de uma das soluções nossas, Diogo está aqui, né, que é um dos engenheiros, que o paciente chegou para ele, inclusive, e disse muito obrigado, porque essa solução mudou totalmente a minha vida. Os dois começaram a chorar. Quer dizer, você entendeu? É de humano para humano. Agora, o engenheiro estava lá, física ótica, engenheiro eletrônico, e nunca viu nenhum paciente. Então, é isso que César convida. Quer dizer, qual foi, eu acho, professor, a maior contribuição desse singelo Biocast é o senhor olhar nos nossos olhos e dizer assim, vale a pena amar o ser humano. Está entendendo, professor? Vale a pena amar o próximo. Com tudo que a gente tem que fazer aqui de inovação. Se nosso foco tiver no amor ao próximo, a servir, a levar amor, a levar luz, que é isso que o senhor nos brindou hoje, vale a pena qualquer desafio, qualquer recurso, qualquer noite mal dormida, qualquer crítica, ela vale para a gente chegar nesse ponto. Porque eu sou testemunho ocular, eu tenho mais de 400 anéis implantados, eu tenho muitos pacientes que choraram comigo, tenho muitos pacientes que rezam pelo senhor, sem o senhor saber, que a gente diz, o professor Paulo, aqui é um desenvolvimento nacional, todos os pacientes sabem que o anel é um desenvolvimento brasileiro, porque aí você leva uma cultura de que não é o nacional que é ruim, né? Eu digo, inclusive nos Estados Unidos não tem nem acesso a esse tipo de anel, o paciente tem que vir operar aqui. Isso. Então a gente até diz isso, quer dizer, a indústria nacional, o pesquisador foi nacional, quer dizer, enaltecer nosso país também, acho que é a nossa missão. Quer dizer, qual é o nosso legado? O que a gente quer olhar para trás e observar? O país que é do futuro, e a gente vai completar 80 anos dizendo que é do futuro, Hiroshima. Essa é para você. Você fez uma pergunta antes, e eu me preparei para responder o que você falou de propósito, né? E eu vou contar duas pequenas histórias. Quando eu tinha 7 anos de idade, eu vi meu avô entrando em casa e batendo nos móveis. E a gente pensava que ele estava com algum problema de locomoção, deixa que já era cegueira pelo glaucoma, né? E meu pai chegou um dia, levou ele para o oftalmologista e voltou para casa dizendo, papai está cego. E é uma doença hereditária. E eu corri para o dicionário para saber o que era hereditário. E tinha lá, passa de pai para filho. Ferrou, né? E como você sabe que eu gosto muito de desenhar, eu digo, como é que eu vou desenhar quando ficar cego? E eu fui para o interior do estado com meu pai e vi um cego tocando sanfona, professor. E tinha um prato com dinheiro. Aí eu digo, cara, é isso aí. Vou aprender a tocar esse instrumento, porque quando eu ficar cego, é aí que eu vou me virar, né? Mas fiz outra pergunta. Eu tenho uma aptidão e aprendi a tocar sanfona um pouquinho, mas toco. E aí o que é que acontece? Mas minhas filhas, foi aí que eu fui fazer medicina e oftalmologia. E vou dizer um caso que aconteceu ano passado, que é isso que o professor Paulo está falando e você está falando. Eu fui chamado numa UTI, num hospital privado em Natal, pelo chefe da UTI, disse, Hiroshima, eu quero que você veja um paciente. Eu digo, na UTI, oftalmológico, é grave, né? Aí ele disse, não tem nada a ver com oftalmologia. Eu digo, o que você quer que eu vá fazer aí? Quando cheguei lá, professor, tinha um rapaz de 39 anos deitado num leito de UTI, traqueostomizado, sonda nasogástrica, acesso central, totalmente paralisado numa síndrome do escafandro. Síndrome de Locked-in. Teve uma Guillain-Barré que evoluiu até o bulbo. Ele ficou sem abrir os olhos, sem movimentar os olhos, mas consciente, escutando tudo e sem poder mexer nada. Então imagine você que está sentado no sofá, assistindo Netflix e comendo alguma coisa que pediu no iFood, e a perna começa a ficar dormente e incomoda, você se vira. E você não poder se mexer, mas sentir tudo. E ele disse, eu quero que você resolva isso. Eu digo, para se comunicar com o paciente. E o paciente tinha uma coisa que a medicina não tem relato. Ele mexia os 2 pés, professor. Então, o que é que as enfermeiras fizeram? Botaram um chocalhinho no pé direito, era o sim, e no outro era o não. E eu cheguei lá,
abri o olho dele, com o sinal da boneca, não mexia. Você me escuta? Pé direito, sim. Tá tudo bem? Mais ou menos. Eu disse, cara, que sofrimento esse cara tá passando aqui. Um filho de 4 anos. Reuni a equipe de inovação e lembrei de um filme chamado O Escafandro e a Borboleta. Mais uma dica de filme e de livro, é um best-seller. Que é a história de Jean-Dominique Bauby, um cara que era high society na década de 60 na França e que teve um AVC bulbar e escreveu um livro só com o olho, porque o outro ele tinha uma tarsografia, escreveu um livro durante 5 anos e morreu 10 dias depois que o livro foi lançado. Mandei todos da equipe assistir o filme que tem no YouTube, que é a motivação, né? Eles sentiram o drama e a gente entregou em 1 mês um dispositivo que era uma pedaleira com codificação e que tinha frases pré-formadas que saía num alto-falante. A gente tem tudo isso documentado. Estão querendo fazer um documentário para concorrer em festival, o nosso Dominique Bauby Potiguar. E hoje está de pé, dirigindo e em casa. Falei ontem com a esposa dele. Então, é isso, cara. Se você não tiver propósito, você vai inovar e vai desistir. Então, é o que falta muito, né, nas gerações mais jovens que a gente vê, né? Ser médico não é simplesmente ter um CRM, né, professor? E Com vestir certeza, branco, e é muito mais do que isso. Tem que ter um propósito. Então, vamos encerrando. Eu queria os últimos comentários em alguns minutos. Primeiro do nosso grande herói, né, do dia. Mas E aniversariante, né? né? É um titã. É um titã. Aniversário dele, quem ganha presente é a gente, né? Nós e o público, né, que agora vai conhecer um pouco mais do Dr. Paulo Ferrara, vamos dizer assim, na sua incursão pessoal, não só as aulas científicas, foi o que a gente se propôs hoje, a conversa de corredor, aquela conversa que a gente tem, às vezes que é até mais produtiva em termos pessoais, e a gente ganha muito mais até do que só a aula técnica, né? Então, queria agradecer, professor, a sua vinda aqui para o Nordeste, para o seu aniversário, parabenizar mais uma vez e as palavras aí finais para encerrar esse Biocast. Inicialmente eu queria dizer que eu estou profundamente emocionado com o que eu vivenciei aqui agora e dizer que o maior presente que eu poderia ter hoje era esse encontro com vocês, conhecer um pouquinho de cada um, né, e poder me expressar também. Na verdade, eu estou muito emocionado. Muito obrigado. Professor. Hiroshima. Agradecer, cara. Eu acho que a vida é feita de momentos, né? Então, esse momento aqui é ímpar e obrigado pela oportunidade. Isso. Janaína. Bom, só agradecer também. Eu não sabia desse podcast até algumas horas atrás, mas foi uma surpresa muito feliz. Eu tive aqui aulas de história e humanidade, filosofia, um monte de aula aqui com vocês. Eu só trouxe a minha inovação e o meu propósito. Mas eu tive aqui uma aula realmente significativa e que eu vou contar para muitas pessoas que trabalham comigo, ainda mais com relação às dificuldades, desafios que a gente tem passado e que logo vai passar, mas vão ter outros e não vai acabar nunca, né? Porque vocês estão aqui hoje mostrando que mesmo com os desafios, novos e velhos continuam aqui. Então, acho que é uma inspiração esse podcast e agradeço por ter aguardado até agora para ter vivenciado isso. Obrigada. Obrigado, Janaína. Aidan. Realmente agradecer, realmente, são momentos ímpares e um momento tipo esse aqui é realmente fantástico. Ver o propósito de vocês e ver realmente o que motiva é uma coisa que sempre inspira. Eu nunca quis ser médico na vida, então assim, não foi aquela coisa de querer de criança. Sempre quis ser cientista. A primeira opção que eu quis foi ser biólogo marinho. Eu adorava Jacques Cousteau quando era criança e queria ser da equipe Jacques Cousteau, era esse meu sonho. E acabei por coincidências da vida e coisas caindo na computação por causa das facilidades com exatas, adorar essa história de inventar, criar, desmontar, montar e desmontar coisas, eletrônica, né, computação. E depois cientista, né, foi sempre o que eu quis ser. E eu brinco que a medicina foi um surto, assim, conhecendo com o João, um surto, acaba a gente como professor e aquele negócio de querer conhecer cada vez mais e mais e mais. Entrei na medicina e a medicina não saiu e
E o principal realmente é de servir as pessoas. Acho que como professor a gente tem esse privilégio de impactar fortemente nas vidas das pessoas. Assim, já tive experiências fantásticas. Foi no CBO, e foi incrível. Você estava na festa, veio uma pessoa que eu conversei falando da medicina, também dessa parte de diferencial. Eu tenho uma palestra que eu chamo que porque meu pensamento médico é medíocre. Aí eu brinco justamente com a palavra medíocre, né? Porque medíocre é média. Então você não é que é ruim, assim, então é a ideia de seguir protocolos, aquelas coisas que é bom, se a minha média for alta. Então é a gente entender qual é o propósito, entender o que é que... Então se a média for para cima, o medíocre vai ser bom, mas geralmente você se nivelar para baixo não é tão interessante. Isso eu falei de bias. Eu falei do pensamento bayesiano, na probabilidade condicional. Esse cara, assim, uma coisa que eu nunca vi, ele na festa, professor Aida, não servia para... Aí eu fiquei meio assim, deu um abraço e agradeceu que eu tinha introduzido o bias para ele. Né? Mudou a vida dele, ele disse que mudou a vida dele. E eu acho que professor e médico tem esse privilégio, assim, a gente vê relatos de vocês aí, são essas pequenas coisas que acontecem, que são enormes, né? Assim, eu acho que são imensas, são grandiosas e impactam de uma maneira privilegiada a vida das pessoas. Eu acho que o maior propósito é servir, e é uma coisa que a gente consegue ser muito bem como profissões ímpares, assim, professor e médico junto os dois, e eu acho que fico muito feliz de aproveitar momentos tipo esse, assim, estar conversando com vocês e me inspirando com pessoas inspiradoras, né? Inquietas e com imã. Muito obrigado. Então, queria agradecer mais uma vez a todos. Essa é mais uma edição do Logos Biocast. Com certeza vocês vão compartilhar, vão amar, porque aqui a gente expôs de corpo e alma o que é ser um ser humano, o que é ser um pesquisador, o que é você estar direcionado sua mente, seu coração, seu espírito para o propósito maior, que é servir as pessoas. Esse é o objetivo do Biocast. Ele vai estar disponível no YouTube, nas plataformas de streaming. Então compartilhem, porque com o compartilhamento a gente está levando essa boa nova para mais pessoas, para milhares de pessoas. Então, muito obrigado. Encerro aqui esse Biocast, inovação, mas inovação para servir, com propósito.